A ordenação filipina estabelecia: se alguma pessoa falsificar alguma mercadoria, assim como cera ou outra qualquer, se a falsidade que nela fizer valer um marco de prata, morra por isso. Então, a pena de morte, inclusive a falsidade, né, enganando, aquela ideia de enganar as pessoas. No título 58 da ordenação, tinha-se também ainda: toda pessoa que medir ou pesar com medidas ou peso falso, quando se punha na balança, punha mais um peso para poder é, é, dar vantagem para quem estava vendendo. Se a falsidade que nisso fizer valer um marco de prata, morra por isso. E se for de valia menos do dito marco, seja degradado para sempre para o Brasil. E lá nós, aqui no Brasil, recebendo os degredados por falsidade, por malandragem, coisas que as ordenações já estabeleciam lá em Portugal e que vigoraram aqui no Brasil. Agora, daqui do Brasil, degradar o brasileiro que fizesse isso, para onde eu não sei. Só se fosse para a África, né, nessa altura do campeonato. O Código Comercial, que é aquele que estabelecia todas as regras, as normatizações para o comércio, de 1850, portanto, foi o período imperial, porque em 1808, Dom João VI vem para o Brasil. Até 1821, Dom João VI retorna a Portugal, né, 20, 21, retorna a Portugal, Dom Pedro I assume o governo e em 22 ele proclama a independência do Brasil, certo? Então daí nós temos, a partir de 808, o governo português no Brasil e depois nós temos, a partir de 22, nós temos, com a declaração da independência, nós temos o primeiro império que começa até 1832. Em 32 assume o governo, quer dizer, Dom Pedro I passa o governo para o seu filho, que ainda era adolescente, posteriormente ele assume, é declarada a maioridade dele, ele assume o governo e então se instala o Segundo Império. Então, a partir de 1821, 22, nós temos Brasil Imperial até 1889, certo? Deu para lembrar? Então, 1850 é bem no período do Segundo Império. Então, nós temos o Código Comercial de 1850, o Código Penal foi aprovado em 1890 e 1940. Daí nós já estamos no século XX, né? Houve uma revisão do Código Penal. E o Código Civil, que foi aprovado em 1916, e quem o organizador, o elaborador, foi Clovis Bevilacqua. Não previam ou disciplinavam as relações de consumo. Então, o que estabelecia o Código Comercial? Não coibiam abusos e danos à parte mais fraca das relações jurídicas. Não havia previsão de reparação ou indenização, né, para a publicidade enganosa e cumprimento de oferta. Não havia previsão de responsabilidade objetiva e inversão do ônus à prova, atualmente previsto no Código do Consumidor, né? E somente, imaginem vocês, somente em 1934 foi a Constituição deste ano, após o movimento revolucionário de 1930, com Getúlio Vargas, é que com essa Constituição ela foi a primeira a conceber espaço
a ordem social e econômica. E daí isso se deu em razão do quê? Das questões relativas ao reflexo das ocorrências comerciais após a Primeira Guerra Mundial, lá que terminou com o armistício de todos os conflitantes, né, os países em conflito, com o Acordo de Paris. Então, nós temos aqui, após a Primeira Guerra, se reconheceram os direitos econômicos e sociais do homem, começou-se então aqueles direitos do homem que a Revolução Francesa, lá em 1872, falava sobre ela, ele aqui vai ser, imagine, colocado numa Constituição no Brasil, certo? Então, o caráter democrático, né? E esse caráter democrático da Constituição de 34, ele, na verdade, gerou um certo desconforto ao governante, no caso Getúlio Vargas, né? Que viu naquelas determinações um possível encaminhamento para ideias que não eram muito da linha de pensamento dele, que pretendia, na verdade, estabelecer um governo mais impositivo, vamos dizer, né? Tanto assim que a Constituição de 34, ela durou apenas 3 anos. Ela foi sucedida pela Carta de 1937, com o golpe de Estado que criou o Estado Novo no Brasil. Em 1930, nós temos o decreto 22.626, de abril de 33, que estabeleceu a lei de usura e restringiu cobrança de juros acima da taxa legal, né? E atualmente nós temos a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Não limita os juros aplicados aos contratos de instituições que integram o sistema financeiro nacional. Nós estamos verificando, no momento atual, com essa crise de pandemia e tudo mais, uma série de alterações que ocorrem no sistema financeiro no Brasil. Isso em função da crise que está acontecendo, está ocorrendo. Em 34, o decreto 24.150, de 20 de abril de 34, regulamentou as locações comerciais e proibiu cobranças de luvas pelo locador. Luvas seria aquela quantia, aquele valor percentual que se cobrava sobre o valor do negócio, do aluguel, e que se dava para a empresa que estivesse fazendo a imobiliária, ou um representante estivesse fazendo negócio, estivesse mediando, né, a venda. Então você pagava como uma garantia. E inclusive não recebia esse dinheiro de volta. Esse dinheiro, posteriormente, ele passa a ser deduzido dos valores que você deverá pagar na primeira aluguel que você vai pagar, alguma coisa nesse sentido. Mas essa determinação sobre os juros, ela foi revogada pelo artigo 90 da Lei 8.245 de 1991. Mesmo assim, olha quanto tempo que decorreu entre 34 e 1991. Bastante tempo. Em 38, nós temos o Decreto-Lei 869, de 18 de novembro, regulamento, é o regulamento sobre os crimes de economia popular.